Eu imagino, se não todos, mas a maioria dos presentes aqui devem ter percebido nos últimos 10 dias uma superexposição, né, do movimento LGBTQI+, né, através das várias mídias sociais, já as mídias convencionais, televisão, rádio. Muitos projetos foram lançados nesse tempo, clubes de futebol adotaram também essa bandeira, né? Ultimamente nós temos visto essa questão muito latente, né? É algo que cada vez mais nós vemos presente, mas esses últimos 10 dias foi algo mais evidente, algo mais, uma superexposição, como eu falei, né? Fui verificar, isso ocorre porque no dia 28 de junho é comemorado o orgulho gay, né? E essa é uma bandeira cada vez mais abraçada pelo mundo. Eu não vou falar sobre a questão do homossexualismo, mas eu acho interessante uma questão, né, que eles colocam geralmente no embate junto à igreja, aos cristãos. Os homossexuais, eles perguntam: Deus não é amor? A gente fala: Deus é amor. Se Deus é amor, então Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou, né? Eu posso ter comunhão com Deus porque Deus é amor, então Ele quer que eu me aproxime dEle e Ele me aceita do jeito que eu sou, né? E por que a igreja, então, ela muitas vezes ela ainda cria esse atrito, né? Por que a igreja simplesmente não aceita isso? Então é baseado nessa questão, né, de Deus ser amor e também da comunhão com Deus que a gente então vai conversar hoje. Nós não vamos falar, como eu já disse, sobre a questão do homossexualismo, mas vamos abordar 2 princípios que eu tenho certeza que nos ajudam mais a entender o porquê, né, do homossexualismo não ser aceito por Deus e porquê a igreja também não deve fazer o mesmo. Eu vou pedir desde já que você abra a sua Bíblia na Epístola de João, primeira Epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia já, né, nós vamos ler o capítulo 1 e o início então do capítulo 2. Enquanto você abre aí em 1 João 1, eu vou falar a respeito um pouco aqui dessa carta do apóstolo, né, apóstolo João. Ela foi escrita aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, no mesmo período em que foi escrito também o Evangelho de João. E é interessante que João chama aqui o seu destinatário, né, os crentes, para que ele mande essa carta, de filhinhos, e também chama de amados. É uma forma bem gentil e carinhosa. Provavelmente esses cristãos eram cristãos conhecidos de Paulo, mas ele não enviou essa carta propriamente para uma igreja, mas para um grupo de cristãos, né, uma carta circular que andou ali pela província da Ásia. E é interessante porque você lendo o 1 João, um questionamento fica bem evidente. Tenho comunhão com Deus? Essa é a pergunta que ecoa dentro dessa epístola de João. Eu tenho comunhão com Deus? E aí ele coloca então 3 fatores aqui, 3 critérios para que eu tenha comunhão com Deus. O primeiro é que eu tenha uma conduta reta diante do Senhor e também diante da sociedade. Segundo, que eu tenha atitudes baseadas no amor, não um amor qualquer, mas um amor de Deus, né? O amor que Deus transmitiu para nós, que Cristo também teve por nós, e nossas atitudes têm que ser baseadas nesse amor. E terceiro, eu só sou cristão se eu tenho uma visão correta de quem é Cristo. Parece algo meio óbvio isso, mas se nós não tivermos em mente exatamente quem é Cristo, a partir do momento que eu tento imitá-lo, se eu imitar um Cristo que não é o Cristo bíblico, eu estou imitando um Cristo errado, um Cristo falso. Então, João fala, à medida que você conhece sobre o ensino cristão, você tem que entender quem é Cristo, né, que é a fonte desse evangelho. Se você não entender isso, então você está aprendendo o evangelho errado. O questionamento, então, é esse. É sobre isso que fala aqui esse primeiro evangelho de João, que nós vamos ler primeiramente o capítulo 1, do 1 ao 4, e depois nós leremos os outros, então, versículos, conforme vamos andando com a mensagem. Diz o seguinte, acompanhe aí, 1 João 1, de 1 a 4.
o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da vida, pois a vida foi manifesta, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, e essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém? É interessante porque, além de João ter escrito a epístola, essa epístola de João, no mesmo tempo em que ele escreveu o Evangelho de João, né, temos outras características que ligam muito bem essas duas cartas, tanto o Evangelho quanto a epístola, né? Como eu já falei, o termo verbo, aqui usado nesse início da epístola, é o mesmo que João usa lá no início do Evangelho, né, de João, do seu Evangelho, que diz o seguinte, né, João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na sua Bíblia talvez esteja a palavra, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Originalmente no grego essa palavra é a mesma, ela é logos, né, por isso, mas algumas traduções transcrevem como palavra e outras como verbo. Com essa afirmação, né, de que verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e também conforme lemos aqui no início dessa epístola primeira de João, nós entendemos o quê? Que João atesta que Cristo é Deus. Primeiramente é isso. Isso significa que Cristo já existia antes de ter sido encarnado. Então, Cristo não começou a existir a partir do momento em que foi gerado em Maria, mas Cristo já existia, tinha sua pré-existência. Mas ele se tornou também o quê? Além de Deus, um homem. Então ele era o Deus encarnado, Deus em carne e osso. Por isso que João fala, né, que nós vimos ele, nós apalpamos esse Cristo. Não é uma história contada, não é um ser espiritual que passou na terra como um fantasma, mas ele realmente existiu em carne e osso, e eu sou testemunha disso, de que ele viveu entre nós, e ele era propriamente o Filho de Deus, e ele era Deus. O versículo 2, ele enfatiza que a comunhão com Deus Pai e Deus Filho está totalmente relacionada com a vida eterna. Nós vemos aqui um entrelace entre Cristo Jesus e o próprio Deus, e também sobre a vida eterna. E a mesma passagem nós vemos no Evangelho de João, no 14:6, que diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai, é vem ao Pai, senão por mim. Então vocês veem como as coisas estão unidas, né? E na verdade, quando ele fala até nesse versículo 2 aqui do 1 João, ele fala que ele é a vida eterna, né? O próprio Jesus, ele não só contém, mas ele é a própria vida eterna. E aqui em João 14, como nós acabamos de ler, Jesus não fala que ele conhece o caminho, nem que ele conhece a verdade, nem que ele conhece a vida, mas ele é a própria essência de tudo isso. É importante a gente perceber isso, por quê? Porque a partir do momento que eu saio da presença de Deus, a partir do momento que eu me afasto da presença de Cristo Jesus, eu começo a perder a noção do que é verdade. Por que a sociedade está do jeito que está hoje? A cada vez mais que a sociedade se dispersa de Deus, cada vez mais que ela se torna distante de Deus, ela vai perdendo a noção do que é verdade. As pessoas vão perdendo a noção do que é justiça. As pessoas vão perdendo a noção do que realmente é a vida. E é por isso que a sociedade está do jeito que está. Cada vez mais longe de Deus, cada vez mais longe do que é a real verdade, a real vida e também a real justiça. O versículo 3, vou ler aqui de novo, diz o seguinte: se o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, qual é a necessidade aqui? É de apresentar Jesus para as pessoas, a fim de que as pessoas tenham comunhão com Deus. Eu não posso me achegar simplesmente a Deus se eu não tiver comunhão, então, com Cristo Jesus. Eu não posso pular essa etapa, porque Cristo é aquele que me conduz a Deus. E através disso, então, as pessoas pudessem usufruir da verdadeira alegria que vem somente com Deus.
Hoje a sociedade tenta buscar alegria de diversas formas, mas não consegue. Tanto é que sempre há uma busca por algo novo, né? Algo mais recente, algo mais forte, algo mais impactante. E a sociedade nunca vai conseguir isso, porque a verdadeira alegria só vem através de Cristo Jesus e através de Deus. A pergunta que eu faço para nós hoje é: o quanto nós temos vivido essa comunhão com Deus? Você conhece a palavra que se tornou carne? Assim eu imagino, a maioria aqui pelo menos deve conhecer, que é cristão. A gente conhece Cristo Jesus. Mas eu pergunto, o quanto isso tem impactado a sua vida? O fato de você conhecer quem é Jesus, conhecer a verdade, conhecer a real alegria de nossas vidas. Isso tem impactado a sua vida? É um questionamento que eu faço. Por outro lado, João também fala na carta da alegria em poder compartilhar de Jesus para os outros. E aí é um outro questionamento: o quanto nós temos feito para as pessoas ao nosso redor também esse compartilhamento? Nós temos realmente usado a nossa oportunidade, as oportunidades que Deus nos dá para compartilhar desse Cristo para as pessoas? E o quanto que a igreja tem proclamado a respeito disso? São os questionamentos que ecoam nos nossos dias hoje. João escreveu isso há 2000 anos, mas isso ecoa na nossa vida hoje. O quanto nós temos aproveitado da oportunidade que Deus nos dá de demonstrar alegria e de falar também desse compartilhamento de Cristo Jesus, o Filho de Deus, para com os outros. Continuando nossa leitura, 1 João 1, 5 a 10, acompanhe por favor, diz o seguinte: e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós tornamos Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. Nesse trecho, João ele nos dá características básicas de quem é Deus, né, servindo como um gabarito para a gente ter, então, em nossas vidas, e nós buscarmos, então, essa comunhão com Ele. No versículo 5 e 6, que nós acabamos de ler, nós vemos que a luz representa o quê? Aquilo que é bom, verdadeiro e santo. Em contrapartida, as trevas são o quê? Aquilo que é mal, falso e pecaminoso. Então, por indução, se dizemos que temos comunhão com Deus, nós devemos refletir o quê? A sua luz. Se nós refletirmos sua luz, as características que nós devemos ter em nossa vida são de quê? Bondade e de andarmos em verdade e santidade. Você vê que ele não coloca em nenhum momento aqui sombra, né? Um tom de cinza. Ele simplesmente diz que há trevas e há luz. Não existe um meio caminho. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. O verso 7 diz que ter comunhão é estar numa viva união espiritual com Deus. Essa união só pode ocorrer quando os nossos pecados, que é aquilo que nos separa de Deus, quando eles são purificados através de quê? Do sangue de Jesus. E não há outra razão, não há outro meio para que nós nos purifiquemos. Não é através de obras, não é através de uma família cristã, não é através do fato de eu vir para a igreja, mas é simplesmente e unicamente através do sangue de Jesus que eu sou purificado dos meus pecados. E falar em pecado é essencial. Se você for contar aqui nessa epístola de João, ela é pequena, mas você vai ver 27 vezes o autor falando sobre pecado. Por quê? Porque isso tem que ficar bem claro, já que nós temos que falar de pecado para buscarmos a santificação. Se eu não falo sobre pecado, eu vou me perguntar, de que eu tenho que ser salvo? Por que eu tenho que me tornar uma pessoa melhor? Por que eu tenho que buscar a santificação? Só tem lógica se eu falar o do porquê eu preciso buscar, porque eu sou pecador, porque eu tenho uma vida de pecado,
para aqueles que não são convertidos, eles vivem em pecado. Fui condenado em pecado. É impossível pregar comunhão com Deus ignorando o nosso pecado. Isso é descrito claramente no versículo 8 a 10, aqui se você for ler. Infelizmente, muitas igrejas, e graças a Deus que não é o caso da nossa, graças a Deus por isso, mas muitas igrejas têm subtraído a palavra pecado das suas pregações. Por quê? Porque pecado não atrai pessoas. Falar de pecado machuca o ouvido sensível daquelas pessoas que são seguidoras seletivas, daqueles que querem ouvir somente sobre bênçãos, cura, prosperidade. Nessas igrejas que falam sobre isso, falar sobre pecado é perder tempo, porque as pessoas não querem ouvir sobre isso, elas querem ganhar, elas querem ouvir sobre bênção. Pecado não é uma coisa legal de se ouvir. Eu ser confrontado com a verdade não é legal. Por isso que muitas igrejas, infelizmente, têm abstraído o pecado das suas pregações. Deixar de lado o confronto com o pecado é querer enganar a nós mesmos. Afinal, nós nascemos pecadores e nós pecamos mesmo quando não queremos. E é isso que nós somos por natureza, natureza decaída, pecadores. Tem gente que pensa que o homem só peca depois que ele começa a praticar o pecado, mas a gente tem que entender que nós já nascemos condenados ao inferno porque nós já nascemos pecadoras. Nós somos descendentes de Adão e Eva, eles pecaram e nós já somos condenados em Adão. Então, não tem essa questão de, porque eu cometi o pecado agora é que eu sou pecador. Não, você já nasceu pecador. Você peca porque você já nasceu pecador, é da sua natureza. Não é um acidente. Evitar encarar essa realidade é como um paciente que não quer aceitar uma doença que pode matar. Ultimamente nós temos visto muitos casos de Covid, câncer, e nós sabemos que tem muitas pessoas que não gostam de ir ao médico, pessoas que não querem ser tratadas porque elas têm medo de ouvir, a palavra do médico. Isso é algo sério, você precisa tratar, senão você morre. Um diabético, às vezes, que é louco por doce, não quer ir no médico, porque o médico vai dizer, para de comer doce, para de tomar coca, para de comer pudim. A pessoa não quer ouvir isso, e aí ela acaba, então, se enganando, fingindo que não é uma pessoa doente, e, consequentemente, por negligência, ela morre. Eu acho que quase todos aqui conhecemos gente assim, que por negligência acabaram não morrendo porque não quiseram ser atendidas, não quiseram ser examinadas, não quiseram ser tratadas. Vemos algo a respeito disso em Mateus, no capítulo 9, quando Jesus descreve o que é aquele momento em que ele está reunido com coletores de impostos, publicanos, outros pecadores também, pessoas que não eram consideradas para a sociedade judaica, principalmente os fariseus. E aí os fariseus então perguntam para ele, os fariseus eram instruídos na palavra, eram pessoas que conheciam a lei de Deus e tudo mais. E elas perguntaram por que Jesus comia então com pecadores, por que Jesus estava sentado à mesa com pecadores. E Cristo respondeu, fazendo uma analogia àquilo que eu acabei de falar, sobre medicina e tratamento, que ele como médico, ele não veio para tratar pessoas sadias, mas ele veio para tratar o quê? Os doentes. Um médico não vai para a tua casa se tu de repente está bem. Você não vai para o hospital simplesmente para passear no hospital. A menos que você tenha algum sintoma ou você esteja doente. E Jesus falou que ele, como médico, não estaria tratando pessoas sãs, mas pessoas doentes. Ele quer dizer aqui que os fariseus eram pessoas, então, sãs, sadias? Não. Porque, na verdade, os fariseus, pelo contrário, como seguidores e praticantes da lei de Deus, os fariseus eles deveriam ser os primeiros a reconhecer que eram pecadores. Isso está bem claro na lei de Deus. Mas, ironicamente, esses que deveriam ser exemplos, eles não tinham a humildade, de reconhecer os seus erros. Porque, na prática, a sua teologia era uma teologia egocêntrica. E o Deus deles, no final das contas, não era o Deus Jeová, era eles próprios. Eles eram seus próprios deuses. Eles queriam receber, então, as glórias. Vocês lembram das histórias, o fariseu, o saduceu, orando em pé, falando, Senhor, eu não sou como esse publicano e tudo mais. Por quê? Porque ele queria receber a glória para si. E nós sabemos que a glória é somente para Deus.
Então eles acabavam tornando a si próprios os seus próprios deuses. E usavam Deus para se vangloriar da sua santidade. Na verdade, eles eram aquilo que nós conhecemos como os santos do paoco, né? Muito bonito por fora, mas por dentro vazios. Trazendo isso para o dia de hoje, eu pergunto para mim, eu pergunto para você, como pode alguém dizer que anda com Jesus se as suas atitudes demonstram que ele está em um caminho inverso? Eu digo que eu ando com Cristo para cá, mas as minhas atitudes estão dizendo que eu estou andando para cá. Não tem lógica nisso. Viver assim é simplesmente mais uma demonstração de que essa pessoa não entende os propósitos de Deus. Logo, não tem comunhão com Deus e, por fim, então, não o segue. Ele finge, ele mente para si mesmo muitas vezes, dizendo que segue, mas as suas atitudes demonstram que ele não é um seguidor de Cristo, porque o seu caminho é totalmente inverso, as suas atitudes vão para o caminho contrário daquilo para o qual Deus então segue. A solução para o homem doente, o que é? Aceitar primeiramente que está doente. Você não vai tratar alguém que não diz estar doente. Alguém que é infectado pelo pecado antes mesmo do seu nascimento, como eu acabei de falar, nós já nascemos pecadores. Isso está no nosso sangue, nós já nascemos pecadores. E a única solução é entregar-se ao médico, que é o próprio Jesus. É o único capaz. Ele não só é o médico, como ele também é a vacina. Então nós não temos outra solução. Deus deixa isso claro no versículo 9 aqui, quando nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É interessante porque são duas palavras aqui, perdoar e purificar. Já seria simplesmente muito bom a gente não ser condenado a viver no inferno, não é verdade? Só o fato de não ir para o inferno já era ótimo. Mas Deus não somente nos perdoou nossos pecados, como Ele nos purifica, a fim de que nós possamos morar com Ele na sua mansão celeste. Por que a necessidade de purificar? Porque diante de Deus não pode haver impureza. Então, por isso devemos ser purificados. Já não bastava apenas nós sermos tirados do inferno, mas Deus também nos torna filhos para podermos morar então com Ele. E nós podemos ficar tranquilos em relação a isso e não duvidar do que está escrito aqui, porque é tudo verdade. Ele, Deus, é fiel, Ele é justo, ou seja, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Afinal, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Isso está em Números 23, 19. Continuando a nossa leitura, 1 João 2, 1 e 2 diz o seguinte: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, sacrifício que afasta a ira divina. Então, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Você vai ver no camarim, às vezes tem aquele espelho com aquele monte de luzinha, né? Para que servem aquelas luzes? É para justamente ficar visível, né? Todas as falhas, todos os pontos em que devem ser maquiados, todas as rugas, muitas vezes, que devem ser ali, então, tiradas. E é para isso que serve, né? Muita luz. Você precisa de muita luz, então, para ver os defeitos. Da mesma forma, quando nós ficamos expostos à luz diante do espelho, da mesma forma como nós ficamos diante do espelho, mais visíveis ficam nossas cicatrizes e nossas manchas de pele. Da mesma forma, quando nos aproximamos de Deus, que é luz, fica mais evidente o quê? O nosso pecado. Fica mais evidente as nossas feridas, quanto mais nos aproximamos da luz que é Deus. É por isso que você provavelmente vai ver muitos pregadores, muitos cristãos da história dizerem, né, eu sou o pior pecador desse mundo, e você vê, nossa, mas o cara vive em santidade. Paulo falava isso, né, eu sou o pior dos pecadores, mas por quê? Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós observamos o quanto nós somos imperfeitos. Em contrapartida, muita gente que diz, eu sou perfeito,
Porque provavelmente ela está nas trevas, ela não consegue ver as suas próprias falhas, ela não consegue ver os seus próprios problemas, ela não consegue ver suas próprias doenças, porque ela não está diante da luz. Esse contraste perceptível, né, deve nos levar, como cristãos, a buscarmos cada vez mais o aperfeiçoamento, nos aperfeiçoarmos, tentarmos nos parecer mais com Deus e menos com o mundo. O fato de eu tentar me parecer mais com Deus e menos com o mundo, esse processo nós chamamos de santificação. Entendemos isso quando nós lemos em 1 Pedro 1,16, fazendo referência a Levítico 12:9, que diz o seguinte: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E um pouquinho antes, no versículo 15 de 1 Pedro diz: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Nós hoje conseguimos ser santos como Deus é santo? Não. A gente não consegue. Nós ainda somos pecadores, nós ainda pecamos. Mas nós temos que seguir esse alvo. Ele é o nosso objetivo. Um dia nos tornaremos santos, como Ele é. Mas para isso, Ele irá nos purificar, nos regenerar. Mas o nosso objetivo, desde agora, é buscar sermos santos como Ele é santo. Buscar a santificação faz com que nos afastemos dos desejos da carne, dos atrativos do mundo e da armadilha do diabo. Mas por mais que busquemos a Deus, continuaremos sendo afligidos pelo pecado enquanto estivermos nessa terra. Paulo, em Romanos 7, ele fala muito bem sobre isso, né? A luta contra a carne, a briga que é a gente como cristão lutar contra a carne. É angustiante às vezes isso, porque mesmo nascido de novo, nós ainda somos vulneráveis a esse mal. Por isso, nós como cristãos nunca devemos baixar a nossa guarda. Para aqueles que pecam, mas são regidos pelo Espírito Santo, para aqueles verdadeiros cristãos, os salvos, a esses o pecado, quando é praticado, ele incomoda. Logo vem o sentido de culpa, mas em resposta a isso, não vem o que depois? O pedido de perdão a Deus. O arrependimento, então, gera mudança. E a esses, Cristo intercede junto ao Pai, conforme nós vemos aqui em 1 João, no início aqui do versículo 2, do capítulo 2, versículo 1. Eu não sei se você já teve essa situação, mas você já pecou, ou você continuou num pecado em que muitas vezes você falava assim, nossa, eu acho que eu preciso me converter de novo, ser convertido de novo, porque eu estou tão ruim como cristão, que eu, às vezes, sinto necessidade de me entregar de novo para Deus, para Jesus. Eu estou pecando demais, ou então eu fui enterrado nisso. Eu com um amigo meu falava, eu falei, poxa, às vezes eu fico pensando, será que realmente eu sou salvo? Porque eu peco e isso me faz tão mal. Aí ele falou para mim, o simples fato de você se sentir mal por isso, já é um sinal de que o Espírito Santo incomoda a sua vida. Ruins são aqueles que praticam o pecado e não sentem nada. Gente que muitas vezes está na igreja e depois você vê, está caindo no mundo e não está nem aí. Essas pessoas talvez realmente não tenham sido salvas. Por quê? Porque o Espírito não incomoda, o Espírito Santo não incomoda as suas vidas. Mas para nós, salvos, sempre seremos incomodados pelo pecado. O Espírito Santo vai atuar, vai nos sacudir, para quê? Para que nós voltemos a Deus e nos arrependemos. Até porque pedido de perdão sem arrependimento não é pedido de perdão, Se eu não me arrependo e deixo de praticar aquilo, será que realmente eu me arrependi? Devemos lembrar que Jesus não é só o nosso advogado diante do tribunal onde Deus é juiz. A gente lê isso daqui já no versículo 1 e 2 do capítulo 2. Ele não só é o advogado, mas ele é o quê? Ele é aquele que já pagou pelos nossos pecados. Ele, Jesus, levou a sentença no nosso lugar. Nossos pecados, cada um deles é uma ofensa diante de Deus. E Cristo morreu por todos os meus pecados, por todos os seus pecados. Você entende isso?
Não é apenas o pecado que você cometeu ontem e comete hoje, mas o pecado que você vai cometer amanhã. Ele já morreu por isso. Ele já morreu por isso. E às vezes nós pensamos, meu Deus, esse pecado é tão ruim que acho que Jesus não perdoa. E a gente pergunta, né, tem alguma coisa que o sangue de Jesus não possa encobrir? Se o próprio Jesus venceu a morte, será que o teu pecado é que vai ser, né, é o teu pecado que vai ser páreo para ele? Não. Não. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos arrepender. É interessante, eu estava pensando, né, sobre essa situação de arrependimento, que aí a gente fala assim, poxa, mas se Jesus já morreu pelo pecado que eu vou cometer, por que eu tenho que pedir perdão hoje dele? Por que eu tenho que pedir perdão por uma coisa que ele já perdoou? Aí eu lembro, fazer uma analogia bem rasa, bem simples mesmo, mas eu tenho uma filha, né, 3 anos, a Giovana. E a Giovana ela é bem peralta, né? Às vezes é difícil segurar. Mas eu sei que se a Giovana um dia ela vinha arriscar a parede de casa, eu já vou ter perdoado ela, mesmo antes dela ter feito isso, né? Não tem lógica eu não perdoar minha filha por um erro dela. Mas quão bom é você ouvir a criança depois chegar contigo e dizer, papai, desculpa, eu não vou fazer mais isso. Eu acho que 2 coisas ficam bem evidentes aí. Primeiro, que se ela não fizer aquilo de novo, ela se arrependeu de verdade. Ela teve humildade para chegar até mim e pedir perdão, né? Isso vai deixar meu coração feliz, por quê? Pelo reconhecimento da minha filha. Porque se eu tenho uma criança que todo dia vai lá, risca a parede, joga as coisas no chão, é rebelde e tudo mais e tal, e nunca pede perdão, eu fico pensando, que tipo de pai eu sou para essa criança? Se eu tento educar ela e não consigo, que tipo de pai eu tenho sido para ela? Será que essa criança realmente me considera um pai? Né? Então aqui eu fecho esse argumento, mas qual é a necessidade de nós pedirmos diariamente perdão a Deus? Primeiramente, o perdão que você pede a Deus, mesmo Deus já te perdoando, né, é uma forma didática de você colocar diante dele, Senhor, eu sou pecador, olha, está aqui eu pecando de novo, e eu preciso de Ti, para poder superar tudo isso. Sozinho eu não vou conseguir, eu preciso de Ti. E o coração de Deus fica feliz, por quê? Porque um filho dele voltou arrependido, né? E Deus então se mostra realmente pai, um pai amoroso e te perdoa. Então isso que é o interessante de a gente pedir perdão para Deus, mesmo Ele já perdoando, porque isso vai trabalhar nossas vidas e vai alegrar o coração do Pai. Mas para isso eu tenho que me arrepender de verdade. Não adianta eu pedir perdão e sabendo que amanhã eu vou pecar de novo na mesma coisa, porque eu estou me enganando e estou querendo enganar a Deus. O arrependimento, o perdão verdadeiro, ele vem com arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão, não há mudança. Cristo, ele se tornou Deus homem, ele encarnou, ele viveu, ele sofreu, ele ressuscitou para o meu e o teu resgate. Para podermos andar no caminho da luz, que é quem? Que é Deus. E com o mesmo amor que ele nos resgatou, ele nos manda anunciar a sua salvação para outros, com esse mesmo amor. Não é um amor sentimental, não é aquele amor de, eu amo minha esposa, eu vou amar também outras pessoas, né? Deus manda a gente amar o nosso inimigo, tem lógica você amar o inimigo, você tem um sentimento que você tem pela sua esposa, pelo seu filho, por um inimigo, não é esse amor que Deus pede, mas Deus pede um amor sacrificial, um amor de atitude, que eu ame a pessoa baseado no amor que Ele teve para comigo. Por isso, muitas vezes, eu vou ter que sair da minha casa e ajudar alguém, e tendo que abrir mão do meu lazer. Muitas vezes eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que eu tenho para outra pessoa, é um sacrifício. Por amor primeiro àquela pessoa, não, por amor a Deus, e consequentemente por aquela pessoa. É esse amor que Deus exige de nós. E Ele também nos manda anunciar a sua salvação. Amados, são tantos que andam perdidos nas trevas, doentes, condenados à morte. Quantas pessoas aqui a gente não vê diariamente passando aqui na frente da igreja? Pessoas muitas vezes, né, à mercê da sociedade, catando lixo aqui na frente. A gente falou no início sobre o movimento LGBTQI, né? Antes de nós acusarmos,
nós realmente temos que olhar com amor essas pessoas muitas vezes afundadas, muitas pessoas sofreram abusos sexuais, né? Homens que já não se sentem mais homens, mulheres que já estão deturpadas, já nem sabem mais o que são da vida. Antes de nós olharmos com qualquer outro olhar, nós devemos olhar com um olhar de compaixão, porque nós poderíamos estar lá como elas estão. O que te faz melhor do que qualquer outro pecador? Nada. A única diferença na minha vida e na sua vida para qualquer um outro pecador que está condenado ao inferno é que o sangue de Jesus já me purificou, amém? Então, da mesma forma que Jesus se anunciou para mim de alguma forma, através de alguém, através da sua palavra, nós devemos também ser ferramentas para essas pessoas. Deus nos convoca para sermos bênção na vida de outras pessoas, porque eu tenho certeza que Deus tem te abençoado demais. Como a gente falou há pouco, né? Já não bastava apenas Deus me tirar do inferno, mas Ele, além de me tirar de um lamaçal do pecado, Ele me limpará de uma forma que só Ele pode fazer, irá me regenerar e vai me levar para ser seu filho, habitar com Ele eternamente. E nós devemos querer isso para as outras pessoas, devemos ter amor para as outras pessoas da mesma forma. Voltando ao questionamento inicial, que um homossexual pode fazer: Deus é amor? Deus é amor. Deus vai me aceitar do jeito que eu sou? Não vai aceitar. Não vai aceitar. Ele é amor porque Ele já morreu pelos pecadores. Ele é amor porque Ele já se sacrificou. Mas nós temos que lembrar que Deus também é justiça. Ele não aceita de qualquer forma. É necessário que nós estejamos andando, caminhando na mesma trilha que Ele anda, estejamos diante da sua luz, para que Ele possa então fazer o seu trabalho em nossas vidas. Então lembremos disso, meus irmãos. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E nós devemos andar conforme o seu querer, e não conforme o nosso querer. Porque afinal, Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há qualquer outra. Se eu não ando nessa trilha, qualquer outra coisa é perdição. E é isso que nós devemos anunciar ao mundo. Mesmo que sejamos combatidos dia após dia, mas devemos anunciar com amor primeiramente, a fim de que tantos e tantos outros possam ter a salvação que um dia nós tivemos e nós temos em Cristo Jesus. Amém?